Você tá prestes a ver a análise mais completa que você viu nos últimos meses, que prova por A mais B que o Cruzeiro do Leonardo Jardim é a versão do time com identidade mais marcante desde que subiu. Para fazer isso, a gente precisa primeiro comparar os treinadores que tiveram a passagem mais longeva do clube desde então. O primeiro deles é o Fernando Seabra, com 167 dias no comando do Cruzeiro em 35 jogos. O Pepa foi o segundo, 162 dias e 25 jogos. O Leonardo Jardim tem o mesmo número de dias que o Pepa, 162, mas com 3 jogos a menos, 22. Além disso, o atual comandante do Cruzeiro foi o que teve a melhor média de pontos, 1,73 por jogo. O que isso mostra pra mim? Por mais que os três tenham um número de dias no comando do clube muito parecido, o Jardim conseguiu ter mais tempo disponível para treinos, tendo um menor número de jogos, o que certamente também contribui para isso. Mas mais do que isso, esse Cruzeiro do Jardim eu entendo que é o com melhor perfil porque consegue ser o que pretende ser. O Pepa teve um bom período para trabalhar e tentou dar continuidade a um trabalho muito bem sucedido que teve o Pesolano no ano anterior. Mas cá entre nós, com o elenco que tinha, dava para ser o time de pressão alta, de domínio de jogo que pretendeu ser e em alguns momentos até conseguiu? Muito difícil, né? O Seabra foi outro que teve bons momentos, algumas oscilações, é verdade, mas dentro do possível, pra mim, performou bem. Mais um que, ao meu ver, caiu injustamente. Eu acho o Seabra bem pé no chão, nem um pouco agressivo nas ideias e bem adaptado pro material que tinha. Mas o Cruzeiro ali vivia uma transição interna gigantesca, viu o clube sair de um elenco curto pro investimento alto com a chegada do Pedrinho e as cobranças por conta disso. Ele caiu por talvez ceder menos e por provavelmente a gestão querer colocar mais a cara dela. Já quando a gente fala do Jardim, talvez até pela bagagem, pelas costas mais largas que tem, ele chega num momento nem um pouco confortável, mas talvez com menos turbulência, com um elenco mais profundo, com confiança da diretoria e, mais importante do que isso, consciência de onde ele quer chegar. E vamos analisar, talvez dê pra contar nos dedos os jogos que a gente viu o Cruzeiro ser o time que queria dominar o jogo do minuto 0 ao minuto 90. Os trabalhos anteriores do Jardim, ele tampouco tinha executado trabalhos com esse perfil. E os números ajudam a gente a confirmar. Nesse Brasileirão, por melhor que esteja, em segundo lugar na tabela, é só o 16º em média de posse, com mais ou menos 45%. Ou seja, em média tem sempre menos posse que o adversário. E quer ficar ainda mais surpreso? O Cruzeiro é o 19º, o segundo pior em passes trocados. São 277,6 por jogo. Por outro lado, ofensivamente falando, é o quarto time em finalizações. Finaliza 14,4 vezes por partida. Em grandes chances, é o terceiro. Foram 29 grandes chances até aqui e em gols marcados, o segundo melhor ataque da competição, com 21 bolas na rede. Isso dá um bom panorama pra gente. O Cruzeiro não é um time que quer ter a posse por longos períodos. E ele tá bem assim. Troca menos passes que os adversários, mas verticaliza mais que eles e é letal acima da média nesse cenário. Porque pensa aqui comigo, se existisse uma lógica direta, o Cruzeiro sendo o quarto em finalizações, também seria o quarto em grande chance. E o quarto melhor ataque. Mas a cada etapa dessa escadinha de aproveitamento, é como se ele fosse melhorando as conversões. Quando a gente olha pro destaque do time, o Caio Jorge, esses números têm o mesmo reflexo. São 11 gols marcados e 2 assistências concedidas em 12 jogos em campo. E mais, são 11 gols marcados com só 7,61 gols esperados. Aqui eu trago algumas imagens interessantes do Cruzeiro e Grêmio, do 4-1 no retorno pós-mundial. E olha que interessante, o Matheus Pereira já é um cara que fica mais à vontade jogando sob pressão e ganhou talvez a companhia perfeita. Aqui uma saída de bola mais agressiva, passe do Romero, que também qualifica muito essa saída de bola. E o Matheus Pereira, mesmo constrangido de costas, sofrendo a pressão, consegue soltar um passe de primeira que vai ajudar o time a progredir. O Caio Jorge muito bem, esse domínio girando já para ficar de frente para a situação, consegue gerar uma situação de vantagem, se não me engano, esse lance com 4 minutos e vai levar muito perigo, com boa defesa do Thiago Volpi. E agora, convenhamos, essa não é uma situação clara de grande chance para o Cruzeiro. Situação de fora da área, a princípio 2 jogadores procurando bloquear essa finalização, mas o Caio Jorge consegue agregar qualidade a isso. Não tem uma grande chance e mesmo assim ele cria uma boa oportunidade. E vamos ver mais disso. Mais uma vez, talvez a companhia perfeita, né? Matheus Pereira procurando o Caio Jorge dentro da área. Cobrança de escanteio curto, vai procurar o centroavante, que aqui não finaliza tão bem, mas gera uma oportunidade pro Cruzeiro ainda nos primeiros minutos do jogo. E aí, na sequência do jogo, a gente ainda vê um padrão ofensivo do Cruzeiro, eu quero que você perceba aqui muito bem comigo. Saída de 3 do Cruzeiro. Isso acontece bastante na equipe do Leonardo Jardim a partir do momento em que ele ocupa o campo de ataque. Os 2 laterais sobem pro campo de ataque, o Lucas Romero baixa praticamente como um terceiro zagueiro, e aqui um pouco na frente é o Lucas Silva, um pouquinho mais avançado. Com isso, o Cruzeiro ganha mais espaço para conduzir pela beirada, como a gente vai ver aqui com o Villalba, um jogador que tem essa qualidade de condução, de passe em profundidade e que também vem crescendo com o técnico português. E aqui talvez uma das principais marcas do time. Não é um time que procura ter muitos momentos de posse, não vai circular muitas vezes, prefere esse passe mais direto, nas costas da defesa. E o que a gente
gente vê nesse cenário são aqui 6 jogadores, pelo menos 6, né? Se a gente tira os 4 que estão fazendo a saída de bola, mas 6 jogadores que vão buscar pisar no último terço. Mais uma saída menos ocupada, com menos jogadores para ter mais jogadores em zonas de conclusão. Bom passe do Villalba, que chega no Matheus Pereira, não vai concluir tão bem, mas ajuda a gente a entender um pouquinho do que o Jardim planeja. E aqui o primeiro gol do Caio Jorge. Lance muito interessante. Primeiro, passe do Matheus Pereira, qualidade acima do nível, e essa qualidade do Caio Jorge para fazer o facão, para atacar as costas da defesa. Um ponto que eu quero chamar a atenção, o perfilamento corporal do Wagner Leonardo, zagueiro do Grêmio. Os 2 pés fixados no chão, olhando para frente. O que isso significa para mim? Que ele é um jogador que tá preparado para defender, para interceptar um passe que venha ao encontro dele. Agora, uma bola que vier nas costas, muito difícil dele girar o tronco. Principalmente quando a gente vê o Caio Jorge já atacando o espaço, e isso ele faz muito bem. E aqui com boa capacidade de improviso. Domina com a bola até chegando um pouco atrás dele e finaliza de esquerda. Mesmo constrangido, não tem uma finalização perfeita, mas que mostra recurso e repertório para criar uma chance onde, tradicionalmente, talvez o jogador que não conclui tão bem com as duas não aproveitaria tão bem. Mais uma oportunidade aqui do Cruzeiro, e a gente tem que falar do Lucas Silva na base da jogada, construindo o jogo de frente. E se a gente contar, a gente mais uma vez vai ver 6 jogadores do Cruzeiro procurando atacar a área. Lucas Silva levanta a bola e aqui o Wanderson vai finalizar 71% de chance de ser gol. Boa defesa do Volpi também. Mas o lance que eu quero chamar a atenção é esse daqui. Percebam como o Matheus Pereira solta o passe e abre o corredor central pro Fagner receber essa bola. Solta o passe no Romero e chamar a atenção mais uma vez pro perfilamento, para toda a dinâmica individual aqui do Caio Jorge. Tá parado num primeiro momento e a partir dessa situação que o Romero conduz e atrai o Kahneman, aqui a gente já vê a diferença de perfilamento corporal. Mais uma vez, o zagueiro corre pra frente e o Caio Jorge vai fazer o facão nas costas dele. Vai gerar o que a gente chama de vantagem dinâmica. Um vai para um lado, o outro ataca por outro. E aqui uma chance que não é clara. 71% de chance de gol. Mas que a qualidade de finalização que o Caio Jorge agrega transforma 71% de chance de gol em 84%, com a bola indo bem no cantinho e aquele fechando o 4-1 contra o Grêmio. Em assistências esperadas, a lógica é a mesma. 0,57 passes para gol esperados, com 2 concretizados. Não só ele, mas os companheiros também convertem acima da média. E talvez nesse cenário o Matheus Pereira tenha encontrado o companheiro perfeito. Os 2,9 passes para finalização do MP encontram o artilheiro do campeonato, que converte acima da média, e o time todo foi potencializado nesse cenário. Mas eu entendo que tudo isso só é possível porque é um time que funciona de forma coesa. Porque pensa aqui comigo, é impossível você exigir que atacantes e meias performem acima do esperado, como acontece hoje, se o resto não é coerente para isso. Se o meia só recebe pressionado, sem oportunidade, qual a chance dele realmente performar no longo prazo? Se o atacante só tem oportunidade de finalizar uma vez com qualidade por jogo, tem que esperar um milagre para ver o time performar. E para isso acontecer, eu preciso falar de outros 2 jogadores muito acima da média. O Lucas Romero, esse muito subestimado por quem não acompanha o Cruzeiro de perto, e o Lucas Silva. Olha aqui que interessante esse gráfico comparativo dos 2 volantes do Cruzeiro. Olha como eles são extremamente complementares. Que eu coloquei em azul o Lucas Romero, em vermelho o Lucas Silva, e esse gráfico é um gráfico de percentil, como se ele ranqueasse os jogadores da mesma posição nos últimos 365 dias nas principais ligas do mundo. E aí a gente vê que interessante, é como se fosse aquele gráfico do Inning Eleven lá de antigamente. Agora olha que legal, como que, por exemplo, nas características de passe, tanto passes curtos, passes médios e passes longos, quem se destaca é o Romero, e ele ganha ainda mais qualidade, a linha distancia da linha do Lucas Silva quando a gente tá falando de passes longos. Então, pra mim, o Lucas Romero é muito subestimado, principalmente no quesito de construção. Agora, quando a gente tá falando de um outro perfil mais ofensivo, por exemplo, os passes-chave, passes mais próximos da área, talvez até pelo posicionamento do Lucas Silva que você já entendeu como funciona, as corridas progressivas e as viradas de jogo, além dos passes progressivos, isso quem comanda é o Lucas Silva. Por outro lado, para falar de desarmes, tanto desarmes no terço de ataque quanto desarmes no meio de campo, quem comanda isso é o Lucas Romero. Por outro lado, em bolas recuperadas, em desafios perdidos, e aqui performa melhor quem perde menos desafios, em percentual de dribles desarmados, o Lucas Silva é quem se destaca. Então é como se em algumas características que um não consegue suprir, o outro vai lá e supre. São gráficos complementares. Para mim, o ideal quando a gente fala de uma dupla de volantes. E o Lucas Silva, inclusive, é um caso curioso. Ele saiu de quase opção descartável para quem é mais exagerado para titular incontestável. E tudo devido a ter abraçado mais uma vez a oportunidade com a lesão do Matheus Henrique. O Matheus Henrique era provavelmente o melhor jogador do Cruzeiro na temporada antes da lesão, mas hoje dá para dizer que quando ele retornar, não tem vaga garantida. E defensivamente, como é que funciona essa dinâmica na prática? Se liga, vem comigo. Primeiro aqui vamos passar por alguns números desse jogo que pra mim foi uma das melhores partidas do Cruzeiro no ano. Cruzeiro 2, Flamengo 1, jogo do Mineirão muito bom. Aqui esse mapa é um mapa de calor em que destaca as ações defensivas de cada time. Vamos focar na parte vermelha da esquerda, não ironicamente a parte do Cruzeiro aqui. Cada bolinha
desce um jogador e quanto maior a bolinha, significa maior o empenho defensivo desses atletas. Um ponto interessante, laterais muito participativos, o camisa 16 e o camisa 29, o Romero e o Lucas Silva, também muito participativos, agressivos. Principalmente eu quero destacar como avançada tá essa bolinha do Romero, um jogador que avança para pressionar em muitos momentos nessa região do meio de campo, que como a gente já viu, quem domina defensivamente é ele. Um outro ponto interessante da gente destacar é a diferença, por exemplo, do Christian, o 88 pela direita, pro Wanderson, o 94 pela esquerda. Como que o Christian é um falso ponta, um volante, um meia muito importante defensivamente naquele setor. E indo mais profundamente na participação do Romero, a gente vê nessa tabelinha do meio, nesse campinho do meio, as ações defensivas. Como que ele foi muito importante nessa região da direita do campo, e eu vou te mostrar na prática o que aconteceu. Ó, atenção para esse primeiro lance aqui. A gente vê o Cruzeiro ele defendendo basicamente num 4-4-2. O Christian aqui pela direita, Romero, Lucas Silva e o Wanderson na esquerda. Então os pontas baixam praticamente como meias. E o Romero ele tem um gatilho muito claro de marcação que nesse jogo contra o Flamengo ficou escancarado. Quando o meia, o volante, recebe de costas, é o momento certo do argentino saltar. Porque ele sabe que o jogador provavelmente não vai ter um passe de retorno, porque os atacantes na frente vão tirar essa opção de passe e ele consegue pressionar e forçar o erro. Exatamente o que vai acontecer. De La Cruz recebe de costas e o Romero vai pressionar, vai encher o saco do uruguaio por ali. Exatamente o que acontece. Vence esse duelo, dificulta a vida do jogador do Flamengo, recupera e com isso a marcação que casa muito com os números que eu comentei do Cruzeiro nessa temporada. É um time que muitas vezes vai entregar a bola pro adversário, mas vai esperar a oportunidade perfeita, o gatilho perfeito para pressionar, recuperar e ter campo aberto para atacar. Aqui o Caio Jorge solta o passe e percebam o ímpeto dos jogadores para fazer a transição. Principalmente o Wanderson, que tá infiltrando. Aqui o Lucas Silva, como a gente já viu, que tem muitas corridas progressivas e passes progressivos também. Bola no Caio Jorge. Caio Jorge vai procurar o outro lado. Gera uma boa oportunidade, boa finalização pro Matheus Pereira na sequência do lance, mas que vai gerar a princípio só o escanteio. Aqui um lance no segundo tempo que tem um padrão parecido. O Cruzeiro defende num 4-4-2, na frente só o Matheus Pereira e o Caio Jorge. A linha de 4, Christian, Romero, Lucas Silva e Wanderson. E a linha de 4 na defesa também. E aí o mesmo gatilho vai acontecer. No momento em que o De La Cruz gira, não tem opção de passe e tá de costas, o passe sai para trás. Ou seja, o Flamengo solta um passe que o Romero consegue correr na mesma direção. É como se ele estivesse a favor do movimento da bola. Ele vai constranger mais uma vez o De La Cruz. E o que acontece? O Cruzeiro recupera, tem campo aberto para transição e aqui para mim não preciso nem falar, né? Passe do Romero e excelente corrida do Caio Jorge. Tem se provado cada vez mais um jogador não só para fazer o facão, mas também em boas conduções. Faz o corte, procura o lado cego do Léo Pereira e vai finalizar de média distância para abrir o placar. Ver o jogo com profundidade assim é um caminho sem volta. A partir disso a gente nunca mais cai naquele papo fácil que tem gente tentando vender. A gente entende a complexidade do jogo, as estratégias e aí morre aquele discurso de que isso é sorte. Como vai ser sorte se tem uma ideia por trás, a gente vê padrão e as peças performam bem dentro desse padrão? Para difundir mais essa ideia que eu tanto acredito e ajudar quem pensa diferente, eu criei um curso. Lancei por R$ 97 para ser acessível e para facilitar que mais gente entenda mais sobre o jogo também. Para conhecer mais, faz o seguinte, só ir no primeiro link aqui da descrição. E aí, de forma coesa, o time todo do Cruzeiro funciona como um conjunto. Então, na prática, esse aqui é o Cruzeiro montado que a gente tá acostumado. Cássio no gol, William ou Fagner, né? Vou colocar o William, que eu acredito que é quem no longo prazo vai tomar essa posição. Fabrício Bruno, Villalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian como esse falso ponta que eu tanto comentei, Matheus Pereira e Wanderson, com na frente o Caio Jorge, melhor atacante do campeonato e artilheiro da competição até aqui. Bom, de característica que eu quero destacar logo de cara. Ofensivamente, é um time que usa muito dos pontas jogando por dentro. O Wanderson vai se parecer mais como um segundo atacante, pisando próximo ao Caio Jorge, e talvez seja o ponto mais fraco do Cruzeiro até aqui na temporada. Não sei se você concorda comigo. Se concorda, deixa aqui nos comentários. E o Christian é um jogador que faz uma função muito híbrida. Consegue ser um volante, consegue ser um meia e consegue também pisar na área. Muitas vezes não vai ser o jogador que vai fazer o jogo brilhante, que vai brilhar o olho, que vai encantar o torcedor. Mas quem vê o jogo com profundidade entende a importância do Christian defensivamente e ofensivamente, muitas vezes até para atrair a marcação. Porque o Christian, puxando o jogo por dentro, abre o corredor do quem, para mim, é ofensivamente o melhor lateral do Cruzeiro, o William, ainda que o Fagner também faça boa temporada. A mesma dinâmica com o Wanderson pisando por dentro, abre o corredor pro Kaique. E aí a gente vê aquele cenário da saída de bola, né? Villalba, Fabrício Bruno e Romero, e o Lucas Silva um pouco na frente. 4 jogadores na saída de bola, 6 jogadores atacando a área adversária. E o momento do Kaique, tanto defensivamente quanto ofensivamente, é de brilhar o olho. E aí o que é interessante da gente ver? Aquele 4-2-3-1 ele fica só no papel, né? Ofensivamente ataca num 3-1-5-1, 3-1-6, mais ou menos o que eu desenhei pra vocês, e defensivamente um time que se defende no 4-4-2.
William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaique, essa linha de 4 que vocês já estão cansados de ver, e Matheus Pereira e Caio Jorge na frente. Inclusive, eu vejo que o Leonardo Jardim conseguiu potencializar o time. Entende que o Matheus Pereira, ainda que tenha se dedicado, não é o jogador mais intenso do mundo, e coloca ele como um atacante, onde ele vai ter funções defensivas mais isentas e que quando o Cruzeiro recuperar a bola, ele também tá mais próximo do gol para soltar um passe no Caio Jorge que vai ter campo para atacar. Então é tudo muito bem pensado, tudo se encaixa muito bem. Além disso, o Christian defende como um meia, como um quarto volante, um terceiro volante, e o Wanderson talvez seja a peça ainda menos equilibrada, vamos colocar assim. Mas tem um ponto interessante para mim. O Cruzeiro defende nesse 4-4-2 zonal, ou seja, não se deixa muito atrair pelo adversário. Por exemplo, se o camisa 10 do adversário baixa muito para construir, a gente vai ver até algumas perseguições do Lucas Silva, do Lucas Romero quando existe oportunidade. Mas o foco deles é compactar esse entrelinhas e tirar espaços do adversário. É como se dissesse: adversário, pode ter a bola, que eu vou tirar os espaços. Você vai ter a bola onde eu quiser, não onde vai me ameaçar. E a partir do momento em que existe uma mínima ameaça, mas também oportunidade de pressão, é quando o Romero, o Lucas Silva, o Wanderson, o Christian saltam, e a gente vai ver muito um desenho muitas vezes em diagonal, assim, com um jogador fazendo a cobertura do outro, né? O Christian salta, o Romero faz a cobertura dele, o Lucas Silva a cobertura dele e o Wanderson a cobertura dele, para quando recuperar, aí sim, tem Matheus Pereira e Caio Jorge mais próximos do gol, e o Caio Jorge letal nas transições. E tudo isso se conclui num cenário que talvez só os mais otimistas fossem imaginar. Um Cruzeiro invicto a 13 jogos oficiais e um time com personalidade. É legal vendo os times dando certo a cara do seu elenco e do seu treinador, mas times com identidade e menos times que tentam ser cópias de outro modelo jogando da mesma forma. Aqueles times que circulam e não criam muito. O Leonardo Jardim colocou a cara dele no trabalho. Trabalho muito bem feito que pode sim levantar taças em 2025. É o favorito? Sendo sincero, eu acho que ainda não. Eu confesso que o saldo de mais 22 gols a favor do Flamengo e só 4 gols sofridos em 12 jogos ainda tem um degrauzinho na frente. Mas acumulando vitórias contra o próprio Flamengo, contra o Palmeiras, eu não tenho como de forma alguma não colocar o Cruzeiro bem colocado nessa briga. Aí eu vou olhar para as probabilidades de título. A KTO, a casa de apostas parceira aqui do canal, eles dão o Flamengo como favorito pro título, 57% de chance. O Palmeiras é o segundo com pouco mais do que 30%. E o Cruzeiro é o terceiro com só 12,5%. O que você acha disso? A briga pra mim vai acontecer na consistência. O lance é conseguir ser consistente contra 15, 16 times da tabela, que aí o resto se decide no confronto direto. Eu acho que o Flamengo vai perder poucos pontos nesses 15, 16 times e o Cruzeiro também precisa seguir esse padrão. E aí o que me chama a atenção? O Cruzeiro já largou na frente vencendo 2 confrontos diretos, Palmeiras e Flamengo. Será que não dava pra estar um pouquinho melhor precificado? Hoje uma odd 8 é pro Cruzeiro ser campeão. Se coloca R$10, volta 80. R$50, volta 400 no final do ano. Sei lá, se você acha que vale pelo menos colocar uma moedinha, vai no segundo link aqui da descrição para abrir a sua conta na KTO e apoiar o trabalho aqui do canal. Mas tenha em mente que a aposta é para se divertir, não existe dinheiro fácil e só aposta se você for maior de 18 anos. Agora, quando eu olho para a tabela e mais do que isso, por desempenho nos últimos 5, 10, 15 jogos, eu vejo diferente do que as probabilidades mostram. Para mim, a diferença do Cruzeiro pro Flamengo hoje é menor do que o Cruzeiro para um terceiro possível candidato. E o time parece buscar reforços para aprofundar esse elenco. Com a projeção que tem, não ia ser estranho ver ele se desfalcar por convocações. Além disso, lesões e suspensões acontecem e o time parece se preparar para isso.